esse tem sido Deus nas nossas vidas, nesses 5 anos, um Deus de milagre. Nós temos, irmãos, vivido muitos milagres. Eu lembro que há um tempo atrás, eu conversando com o John, eu orei, eu falei, acontecendo algumas enfermidades, eu falei, eu preciso orar por cura. Eu falei com o pastor, eu quero ver curas acontecendo nesse lugar. Eu falei, não precisa ser pela minha vida, mas eu quero presenciar Deus movendo com cura neste lugar. Eu lembro, irmãos, que a situação da Carol era muito difícil, diagnóstico, irmãos, totalmente contrário. Eu lembro que numa ceia, irmãos, nós clamamos, convidamos a igreja para levantar um clamor pela vida dela. E na semana seguinte, irmãos, sem explicação, ela estava curada. Sem explicação para os médicos, mas com explicação, com razão para nós. E Deus foi um Deus de milagre, pelo aquilo que Ele fez na vida da Carol, pelo aquilo que Ele fez na vida da Amanda e muitos outros. Mas Deus também foi um Deus de promessas. E esse prédio também foi uma promessa para as nossas vidas. Que Deus tinha um novo lugar para nós. E a realização de mais uma promessa. Ele também, irmãos, foi um Deus que é caminho no deserto. Porque muitos de nós estávamos perdidos antes de chegar nesse lugar. Muitos de nós caminhávamos em meio ao deserto. Deserto de depressão, deserto de vícios, deserto de ansiedade. Mas o Senhor foi o caminho que te levou até Deus, que te levou à presença de Deus. E para muitos, irmãos, muitos de nós, a morada se tornou uma terra de descanso. Muitos de nós, irmãos, encontramos nesse lugar chamado morada um descanso para as nossas almas, um descanso em Deus. E nesses 5 anos, irmãos, todas essas foram as faces de Deus. Mas como diz essa canção, Ele também é luz em meio à escuridão. E é sobre isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para ministrar com vocês nessa noite. Sobre um Deus que é luz em meio à escuridão. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em João 1 ao 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui nós vemos, irmãos, que o texto diz que Jesus, então, Ele é a luz. A luz de Jesus, irmãos, deu vida a tudo que existe nesse mundo. Nós podemos ver que a luz se revela desde o princípio. Ou melhor, a luz é o princípio. A luz é o princípio de todas as coisas. A luz é a matéria-prima de toda a criação. Quando nós líamos lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, por muito tempo nós imaginávamos uma luz física, nós imaginávamos o sol, a lua ou qualquer coisa que pudesse iluminar o mundo. Mas naquele momento, irmãos, o haja luz de Deus era muito mais que uma luz física. Era a luz de Cristo, que até aquele momento era oculta, que até aquele momento não era conhecida. Porque se você for estudar com atenção, só depois no 4º dia que o sol é criado. E é do sol que vem toda a luz física. Então quando ele diz haja luz, ele estava dizendo haja Cristo. O problema, irmãos, que entre o versículo 1 e 2 de Gênesis há muito mais mistérios do que você possa imaginar. E é por isso que por muito tempo nós não compreendemos o poder dessa luz. A luz que muitas vezes nós não percebemos. Mas por que Jesus, Ele então a luz em meio à escuridão? Porque, irmãos, nos momentos mais sombrios, Ele se manifesta. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele estava lá. Até mesmo quando você não percebia a luz estava lá. A luz estava te guardando, a luz estava te protegendo. E não importa qual seja o nível de escuridão que algumas áreas da sua vida estejam, Jesus é a luz que pode mudar qualquer escuridão. Jesus é a luz que pode mudar qualquer ambiente, quando nós realmente damos liberdade a essa luz.
Não há lugar tão escuro que Deus não possa penetrar. Não há lugar tão escuro que Deus não possa entrar e mudar realidades. Porque esse é o desejo de Deus, mudar realidades. Mudar realidades daqueles que realmente não resistem à luz. E há muitas pessoas, infelizmente, que resistem à luz, que fogem da luz. É como às vezes a gente está dentro do quarto, quer dormir, tem uma frestinha lá na cortina, você vai lá, ou seja, há momentos que nós não queremos a luz, que nós fugimos da luz. E para dormir, irmãos, é bom fugir da luz. Eu, pelo menos, irmão, se tiver uma frestinha, irmão, não vai. Às vezes eu levanto para puxar a cortina e fecho, levanto da cama e falo, não vou levantar, essa luz não vai me incomodar. Nós estávamos rindo lá no retiro, eles ficaram rindo de mim, irmãos, que até da luz do ar-condicionado eu fiquei incomodado e fiz ele desligar. Mas, irmãos, para a nossa vida, a luz precisa brilhar em todo tempo. Para quem está na escuridão, irmãos, quem está na escuridão precisa do quê? De luz. Mas ele precisa entender que há uma luz que pode mudar a realidade dele. Há pessoas que elas vivem em meio às trevas, em meio à escuridão, mas elas pensam que não há mais solução para elas. Há pessoas que já desistiram de si mesmas. E cabe a nós, irmãos, o quê? Falar dessa luz. Falar dessa luz, irmãos, que tem um poder de transformação. Mas só, irmãos, quem realmente enxerga a treva que saiu, entende verdadeiramente o poder da luz. E esse é o problema, algumas pessoas não querem assumir que estavam em trevas. Não, eu sempre fui muito bom. Eu nunca fiz nada de errado, mesmo que eu não vivia para Cristo, mesmo que eu não vivia dentro de uma igreja, eu sempre fui muito bom. Você sabia que a escuridão se define como a ausência da luz? Que a escuridão só existe onde a luz deixa de se manifestar. E se você, mesmo se achando muito bom, muito perfeito, você não tinha Cristo, que é a luz do mundo, você era o quê? Trevas. E todos nós estávamos em meio às trevas. O problema é que muitas pessoas não reconhecem, porque o senso de justiça delas é muito grande, e elas não conseguem enxergar nada de ruim dentro delas, porque elas se acham muito perfeitas. E quando nós nos achamos muito perfeitos, a luz não pode brilhar em nós. Nós precisamos, irmãos, deixar a luz entrar. E como eu disse, irmãos, para a luz entrar, ela precisa de uma porta aberta, ela precisa de uma cortina aberta. Porque senão, irmãos, há coisas que repelem a luz, que impedem a luz de brilhar no ambiente. E que hoje você possa abrir o seu coração, para que a luz de fato possa entrar. Que você possa abrir as cortinas do seu quarto escuro, as cortinas da religiosidade, as cortinas da incredulidade, que hoje impedem a luz de realmente trazer vida, porque assim como a luz trouxe vida à humanidade, a luz também quer trazer vida de Deus todos os dias a mim e a você. O desejo de Deus é que nós sejamos movidos pela luz. O desejo de Deus é que nós possamos andar na luz. Sabe o que acontece quando a luz de fato invade todo o nosso ser? Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz. Mas em Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz. O que acontece é que quando nós deixamos a luz entrar dentro de nós, nós nos tornamos como Ele. Quando nós abrimos o nosso coração para a luz entrar, nós nos tornamos como Ele. Nós passamos a ser a luz do mundo como Ele. E irmãos, eu creio que Deus quer fazer de muitos aqui faróis nessa noite. Faróis da luz de Deus, faróis da glória de Deus. Porque eu creio, irmãos, que esse prédio vai nos proporcionar ser um farol maior ainda nessa cidade. Um farol que vai brilhar ainda mais. Não por causa da nossa luz, porque nós não temos luz própria. A luz que nós temos, irmãos, é a luz de Cristo. E quando você se deixar ser um farol de Deus, as pessoas vão te procurar. As pessoas vão ir até você buscando um conselho. As pessoas irão até você buscando palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. As pessoas irão até você buscando o amor. As pessoas irão até você buscando paz. Porque assim como Ele é, você também é. Se você realmente permitir que a luz brilhe dentro de você. Ser luz, irmãos, é oferecer luz para as pessoas que não conseguem enxergar o caminho. E há pessoas que eles são cegos espirituais, como a Bíblia diz, às vezes é um cego guiando outro cego. E nós precisamos ser luz, para que as pessoas possam ver que o caminho está na luz. E a morada, irmãos, não é o caminho. A morada não é a salvação, mas Deus nos chamou para ser luz, para levar pessoas ao caminho, para levar pessoas a Jesus. E esse lugar vai ser um lugar de luz, porque a luz tem escolhido habitar no teu coração. E você é responsável em ser luz. Você é responsável em mostrar o caminho.
Você é responsável em mostrar Jesus para as pessoas. Que esse lugar seja um lugar de luz. Porque ser luz, irmãos, é aceitar o chamado de Deus. Aceitar, irmãos, que Deus tem um chamado para cada um de nós. Ele nos chamou para ser luz. Talvez o seu ser luz nesse momento seja ser um anfitrião, seja ser um líder em treinamento. Mas o desejo de Deus, irmãos, é que a luz aumente a potência dela. Que cada dia mais a gente seja uma luz mais brilhante. Porque, irmãos, muitas vezes a gente deixa a luz ir se apagando. A gente perde o brilho que um dia a gente recebeu, quando a gente realmente aceitou a Cristo. Você lembra como você era quando você aceitou a Cristo? Você lembra talvez da intensidade que você tinha, da entrega que você tinha, e hoje você não tem mais? O que aconteceu que nós como igreja perdemos o brilho? E nós perdemos o brilho do Espírito Santo quando nós perdemos o prazer pela palavra. Para ser luz nós precisamos da palavra. A palavra precisa ser o nosso maior e melhor alimento. Em Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. O problema, irmãos, é que nós temos deixado a luz se apagar. Nós temos perdido o prazer, irmãos, pela palavra de Deus. Mas o problema está, irmãos, que muitas vezes nós fomos, digamos, ensinados a olhar a palavra de forma errada. Como se a Bíblia fosse simplesmente um livro de leis e um livro de regras, um manual de instrução. Mas vamos ser sinceros, quem aqui quando compra alguma coisa nova vai ler o manual de instrução? Tem alguns, irmãos, a minha pastora é um orgulho, ela lê o manual de instrução. Irmãos, quem lê o manual de instrução, geralmente o quê? Não tem problema depois, é uma verdade. Mas, irmãos, são poucos que têm essa disciplina. Daí quando você tem um manual de instrução, você faz o quê? Celular não está funcionando, você vai para o manual de instrução. Televisão não está funcionando, você corre para o manual de instrução. E por muito tempo nós olhamos a Bíblia dessa forma, como um manual de instrução. E ler o manual de instrução, irmãos, é chato. E não estou dizendo que a Bíblia não tenha essa função, que ela não nos instrua. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você precisa, irmãos, ver a palavra de Deus como o maior amor da história, como um grande romance de um Deus com os seus filhos. Porque daí, irmãos, nós não lemos a Bíblia simplesmente para sermos instruídos, mas para sermos alimentados da realidade desse amor. E é dessa forma que nós precisamos nos mergulhar na palavra de Deus, para encontrar o amor de Deus, para encontrar um amor de um Deus que aceitou, irmãos, ficar sem o seu filho, para que ele não ficasse a eternidade sem você. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, como uma história de amor, e ao ler essa história de amor, nós somos alimentados pelo amor, e é o amor que nos move, irmãos, as coisas passam a ter outro sentido. Nós precisamos, irmãos, realmente enxergar o amor de Deus. Jesus é a luz, mas Ele também é o amor. E quando nós falamos dessa luz em meio à escuridão, nós precisamos entender o poder que há nela. Às vezes as pessoas não compreendem o poder que há na luz, ou seja, o poder que há em Cristo. O poder de Cristo, irmãos, que é anunciado de Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia inteira aponta para Cristo, aponta para o seu poder, para a sua glória e para a sua luz. E nós precisamos nos deixar sermos invadidos por essa luz. Você precisa hoje entender o poder da luz. Porque se você entender o poder que é na luz, esse poder estará sobre a sua vida, te fazendo um farol, te fazendo alguém que também é luz, irmãos, em meio à escuridão. Irmãos, o mundo está escuro demais. O mundo tem coisas erradas demais e está faltando luz. E a maior preocupação, irmãos, não é o avanço das trevas, é o recuo da luz, é o recuo dos filhos de Deus, que não estão entendendo o poder que há dentro de nós. E lá em Salmos 18, do 28 ao 30, mais uma vez, irmãos, nós vemos Deus nos revelando o poder que há na luz. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Quando você entender o poder que há em Cristo, não vai mais haver trevas na sua vida. Porque quando houverem,
E haverão dias de trevas, haverão dias de escuridão, mas o Senhor vai vir com a luz dele e vai iluminar as tuas trevas, vai iluminar a tua escuridão. Tudo que é treva na sua vida vai ser iluminado pelo poder de Jesus. Porque como eu já disse, antes de Jesus, todos nós estávamos em meio às trevas. A Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho, ou seja, fomos transportados para a luz do Filho. Se agora nós somos filhos, nós não podemos mais aceitar caminhar na escuridão. Por mais que a escuridão venha sobre a sua vida, quando você perceber que as coisas têm ficado escuras, você precisa clamar pela luz. Você precisa clamar para que a luz se manifeste sobre a sua vida. E ali no verso 30, se puderem voltar, ou é o 29, o caminho de Deus é perfeito. Quando que o caminho de Deus, irmãos, é perfeito? O caminho de Deus é perfeito quando nós andamos na luz, quando nós andamos com a luz e quando nós andamos pela luz. E é isso às vezes que nos falta, irmãos. Eu ando com Jesus, eu ando na luz, mas você anda pela luz? Você faz aquilo que a luz te ilumina? Você faz aquilo que a luz te mostra? Ou você simplesmente declara que você está na luz? Estar na luz é muito mais do que dizer palavras. Estar na luz é muito mais, irmãos, que numa célula, é muito mais que fazer parte de uma igreja. Estar na luz é ser como Ele é ter o desejo de resplandecer. A luz, ela está em todos os lugares, mas ela não se manifesta em todos os lugares. Porque para que a luz possa se manifestar, precisa haver um ponto de luz. E onde você está, você precisa ser um ponto de luz, para que aquele lugar não seja mais escuridão. Todo lugar que nós, os filhos de Deus, pisamos, ali não há mais escuridão. Ali é a luz. Ali é a luz de Deus se manifestando. E a luz tem procurado pessoas que queiram resplandecer. A luz tem procurado pessoas que queiram morrer para o seu próprio brilho, para a sua luz própria, para que possam verdadeiramente resplandecer a luz de Cristo. E diferente de nós, quando nós vamos escolher algo, quando nós vamos escolher alguém para nos representar, alguém para fazer parte do nosso time, a gente sempre escolhe o quê? Os melhores. É igual quando você é criança, vamos jogar bola, daí pega os 2 melhores e começa a escolher, e os ruinzinhos vão ficando pro final. Mas a luz não, irmãos. A luz não escolhe os melhores, a luz escolhe os improváveis. Porque se a luz escolhesse os melhores, irmãos, os melhores iam querer dividir a glória. Os melhores iam achar, não, Jesus até brilha, mas eu brilho também. Como diz o ditado, cola em mim que tu brilha. Vamos se colar em Cristo, brilha mesmo. Mas brilha o brilho espiritual, brilha o brilho da vida de Deus. E é isso que Deus quer derramar sobre nós, o novo brilho. Porque quando houver coisas que nós não conseguimos fazer, quando nós vemos que há coisas que nós não conseguimos vencer, a luz pode. Aquilo que você não pode fazer, a luz pode fazer. Há um Deus que quer invadir quartos escuros. Há um Deus que quer invadir, irmãos, os piores cenários. Há um Deus, irmãos, que quer invadir famílias destruídas, casamentos falidos, pessoas desmotivadas, tendo tudo, mas sem ter nada. Nós queremos, irmãos, sentir que através do nosso louvor, que através da nossa adoração, Deus derramado o seu brilho neste lugar. Que a luz de Deus vai invadir, irmãos, áreas da tua vida. A luz de Deus vai invadir quartos escuros que talvez você tenha escondido coisas que talvez ninguém conhece, mas Deus conhece. É nessa escuridão que Ele quer resplandecer a luz dEle nessa noite, para que nós, irmãos, possamos sim, verdadeiramente andar na luz. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E quem anda na luz, irmãos, tem uma facilidade incrível de ter comunhão. Mas quem não anda na luz, irmãos, não consegue viver em comunhão. Você consegue fazer parte, irmãos, de uma célula, mas você não consegue ser uma célula. Porque mais do que fazer parte de qualquer coisa, nós somos algo. Você tem que entender que você não faz parte de uma célula, você é uma célula. Você não faz parte de uma igreja, você é a igreja. Mas nós só nos tornamos a igreja quando a luz de Deus realmente invade todo o nosso ser. Então hoje abre o teu coração e deixa a luz entrar. Deixa a luz arejar os ambientes. As mulheres, irmãos, quando fica aquela semanada de chuva, o que elas mais clamam é por um sol para arejar a casa. E sai correndo, abrir tudo, e lavar roupa, e pendurar tudo, porque o sol chegou. E a melhor coisa para mudar as coisas de lugar é o sol. E o sol quer mudar coisas de lugar nesta noite. A luz quer mudar coisas de lugar na sua vida.